Para os dementes, idiotas e haters imbecis do meu canal. Veio muita gente no canal, mas choveu de comentário de hater, né, falando, né, que eu sou pessimista, que eu sou negativista, que reclamar não vai adiantar nada, que em tese eu sou um bode expiatório, que em tese eu tinha que ver um cara falar que eu tinha que trabalhar, a maioria me chamou de vagabundo, a maioria não, a maioria me apoiou, né? Mas teve uma galera aí que ficou me chamando de hipócrita, falando que eu sou negativista, que eu sou vagabundo, que eu quero tudo fácil, que eu sou pessimista, que eu não quero encarar a vida. Mas o argumento do vídeo, o argumento central que eu utilizo no vídeo, não refutam. E qual é o argumento? Que muita gente falou assim que o ser humano controla o corpo. Controla a mente. Controla a mente o caralho. Em tese, se você quiser ter mais 250 de QI, você vai conseguir? Se em tese você quiser fazer o seu corpo, programar o seu corpo para ter o efeito de uma maconha, por exemplo, você ter o mesmo sensação de que você fuma uma maconha, só que no caso através de um estado do seu próprio corpo natural, sem utilizar nenhum tipo de droga. Em tese, você pode se esticar igual um homem elástico? Em tese, você pode ter uma visão, fazer com que sua visão fique e você enxergue até a Lua, consiga ver a Lua, consiga ver o Sol e outros planetas de perto. Para você, em tese, fazer isso, você precisaria ter um telescópio. Mas, como o ser humano não tem essa habilidade, né? Sim, e não tem por culpa da limitação da lei da física, pelas leis naturais. Aí o que acontece? O pessoal fica falando que você que controla o corpo, caralho. Se você em tese quiser tirar sua capacidade de sentir dor através do seu próprio corpo, sem utilizar morfina, sem usar droga, você consegue? Não consegue. Então como que você controla o próprio corpo? Mentira! Controlar o cérebro, eu falo em controlar o cérebro é ter super capacidade, ter capacidades que o ser humano não tem. Aí o pessoal fala, você controla o cérebro. Controla nada, eu tô falando de ter controle, um controle absoluto do corpo e do corpo do cérebro, ter a capacidade de sentir e ver e ouvir, experimentar tudo que você quiser através do seu próprio corpo, sem precisar de comida, sem depender de morfina, de droga, de mulher para transar, você poder ter uma relação sexual através do seu próprio corpo, sem precisar ter a sensação de que você está penetrando uma vagina. Em tese, se eu quiser, em tese, pessoal, existe um fator aqui, pessoal, que eu, dentro da minha própria mente, eu não posso criar uma mulher imaginária, quer dizer, essa mulher, em tese, ela não existe, ela não está no meu quarto, mas devido a uma distorção, um delírio do meu cérebro, eu consigo imaginar a mulher e tocar nela, tocar nos seios dela, transar com ela. Ela não existe, ela não está lá, mas praticamente eu fiz eu criei um delírio, uma droga, uma droga local que é do meu próprio corpo, sem utilizar elementos externos. Em tese, aquela mulher não existe, mas eu tô tendo a sensação de que eu tô transando com ela. Uma coisa parecida acontece no sonho. Você já teve, quando você sonha, é basicamente o seu cérebro. Muitas das vezes eu sonhei que eu tava tendo relação sexual e eu claramente podia tocar nos seios da mulher. Ou seja, em tese, nosso cérebro consegue simular uma relação sexual. Mas isso acontece quando a gente está em transe ou está usando algum tipo de droga. Em tese em tese o seu corpo consegue produzir aquela sensação, né? Mas se você quiser fazer isso de maneira natural, você não consegue. Eu não consigo criar fazer eu entrar em transe aqui e ter a sensação de que eu estou transando com uma mulher. Em tese, se eu quiser, por tese, eu não tenho a capacidade em tese, se eu tivesse a capacidade de controlar o meu cérebro, controlar o meu corpo, eu ia ligar uma água aqui, uma água ia bater a água e entrar no copo, eu ia beber um copo da água e eu ia modificar o meu cérebro, programar o meu cérebro para eu conseguir sentir beber a água e ela ter gosto de Fanta uva. Quer dizer, não é Fanta uva, é uma água, mas devido a uma distorção do meu cérebro, a água passa a ter gosto de Fanta.
Mas em tese, e a gente não consegue fazer isso. Ou seja, nós não controlamos o nosso cérebro. Quem fala isso é mentiroso. E outro fator que a galera não entendeu no meu vídeo é que basicamente eu critico aspectos de hipocrisia da sociedade quiser exigir que você trabalhe, que você estude, mas na verdade as pessoas elas trabalham e estudam porque elas têm uma limitação natural, física, que, por exemplo, se um cara quiser saber ler, ele vai ter que estudar, ele não vai poder facilitar esse processo. Aí você precisa estudar para você, em tese, aprender a ler. Porque se você quiser aprender a ler inglês, aprender desenho, música, em menos de um segundo, você aprender uma pessoa. Aprender leva tempo. Aí o que acontece? As pessoas precisam trabalhar porque elas são seres primitivos, que não têm superpoderes, e elas, para compensar isso, precisam ficar trabalhando. E, em tese, elas têm essa limitação, né? Elas têm essa limitação. Elas fazem filho, aí esses filhos herdam essas limitações físicas, aí vem essas mesmas pessoas exigir que você trabalhe, mas sendo que foram elas que te passaram o problema. Isso seria a mesma coisa de uma pessoa ter uma doença, uma deficiência. Em tese, qual que seria a doença e deficiência natural do ser humano? A capacidade de não ter superpoderes, porque em tese, superpoder só é considerado superpoder porque ele é uma habilidade utópica. Para quem não sabe, habilidades utópicas são capacidades que não existem. Mas se tivesse um ser que tivesse essa capacidade, para ele, a gente ia ser considerado algum tipo de deficiente. Imagina num cenário, numa perspectiva de um cenário de uma pessoa onde todo mundo fosse, em tese, não enxergasse. Aí não enxergasse, ou então não corresse, não andasse. Aí eles vissem uma pessoa que corre. Para elas, eu seria um super-homem na perspectiva dessas pessoas que são cadeirantes. Eu ia ser um super-homem. Eu sou um super-homem? Depende. Se você comparar, por exemplo, o Beyonder, que é um personagem da Marvel, que ele é onipotente, com o Superman, o Beyonder, ó, humilha o Superman, apaga o Superman da existência. Mas, mas as pessoas consideram o Superman poderoso, né? Mas na ficção existem seres mas muito mais poderosos do que o Superman. Então, para esses seres poderosos, o Superman ele é um deficiente, é um ser limitado. Tá vendo como a questão de superpoder é bem subjetiva? Na verdade, superpoder não é superpoder. Eu chamo de habilidade e capacidade utópica, que não existe, e por você não ter essa capacidade, você compensa isso trabalhando, aí você tem essa limitação física, e você tem um filho, o filho herda, aí você começa a explorar esse filho. Isso seria a mesma coisa de uma pessoa ter uma doença, ela tem um filho, né? A sociedade apoia a natalidade, né? As pessoas fazem filho, as pessoas fazem filho, o governo não proíbe a natalidade, a sociedade te põe no mundo, né? No caso, a sociedade representa os nossos pais, né? Já que a sociedade também procria, a sociedade não proíbe a eutanásia. Eutanásia não proíbe a natalidade, não proíbe a natalidade. Então, se hoje eu tenho que trabalhar, é culpa de vocês. Vocês são culpados. Porque, em tese, eu não pedi para nascer e muito menos para herdar as limitações físicas de vocês. E vê se vê algum filha da puta refutar no meu vídeo. Não, vieram no meu canal falar que eu sou pessimista, que reclamar não adianta, mas o argumento não prova. Por que vocês não provam que a vida tem mais coisas boas do que coisas ruins? Em tese tem? Claro que não. Porque o sofrimento, a dor, ela é algo gratuito, enquanto o prazer, ele é algo pago. Você tem que pagar e muitos dos prazeres que existem na vida têm consequências e consequências gravíssimas. Estupro, assassinato, e você experimenta prazer junto com dor. Ou seja, aqui a gente tem um valor positivo e um valor negativo. O valor positivo faz um ponto e o valor negativo faz um ponto. Então, o saldo é empate, é igual a zero. Ou seja, a vida não é boa. Você vai falar, mas a inexistência também não. Não, a inexistência ela não é nem boa
ela não é boa 100%. Na verdade, a inexistência, ela não é boa, mas ela supostamente te traz mais benefícios do que a existência. Porque analisa comigo, pessoal, em tese, experimentar prazer por um ser inexistente é ruim? Claro que não, porque experimentar é somente a necessidade de experimentar prazer, ela só é, a experimentar prazer só é bom para uma pessoa que existe. Não experimentar prazer só é ruim para uma pessoa que já existe. Não experimentar prazer para um ser inexistente não pode ser ruim, porque não existe ninguém para quem essa privação é ruim. E ainda é bom por não ter o sofrimento. É só você preocupar, você parar para pensar o quanto que você está preocupado com a ausência de prazer em Marte. Você lamenta o fato de lá em Marte, em Júpiter, não existir pessoas milionárias experimentando prazer? Você não lamenta isso, mas ainda continua sendo positivo o fato de que não há sofrimento lá. Quem usa um argumento bem semelhante é o argumento como é que eu falo? Da simetria, não sei se dizer bem. Um argumento bem semelhante é o quadrante de Benatar. Quem usava esse argumento era David Benatar, que era um filósofo antinatalista. Porque a vida, ela não pode ser boa porque existe o sofrimento, né? Existe o sofrimento e não pode ser bom porque tem o prazer, porque o sofrimento contrapõe o prazer. Né? O sofrimento contrapõe o prazer. Ou seja, é um valor positivo e negativo, o saldo é igual a zero. Agora, a presença de prazer, ela não pode ser ruim, porque é indiferente não experimentar prazer por um ser inexistente, não experimentar prazer por um ser não experimentar prazer só é ruim para uma pessoa que já existe, ou seja, é indiferente um ser inexistente não experimentar prazer, né? Ou seja, porque em tese o ser inexistente ele nem sabe o que é prazer e ele nem pode se chamar de ser inexistente porque para quem não existe nem ser é o não ser, né? Aí o que acontece? Esse pessoal vem aqui no meu canal, não refuta porra nenhuma, porque eu comprovei que a vida tem mais coisa ruim. As coisas que tem de ruim no mundo, não adianta você experimentar o prazer junto com dor. Imagina ter um filme de super-herói, onde o herói morre e o vilão também morre. É positivo, o vilão ele morreu, uma coisa boa. Mas o herói também morreu, ou seja, é uma tragédia, é uma calamidade, é prazer junto com dor, é uma guerra do bem contra o mal. Só que no caso o mal, ele ainda consegue sobressair, porque se você for parar para analisar, os prazeres que existem na vida são efêmeros, muitas das vezes os prazeres que a gente usa na vida são para compensar algum estado de vazio e estado de negativo, porque a maioria dos prazeres que a gente usa é para compensar os negativos. Ou seja, a gente experimenta prazeres efêmeros que são pagos e que ocasionam em mais coisa ruim e você experimenta esses prazeres junto com coisas ruins. E você ainda tem que pagar pelo prazer. Olha o tamanho da desvantagem, pessoal. E vem cara ainda falar que a vida é maravilhosa, que a vida que eu sou derrotista, me criticar por ser antinatalista. Mundo infestado de doença, assassinato, coisas gravíssimas, hediondas, e por causa de um prazer efêmero, que você vai perder todo esse prazer, vai pro túmulo, vai nascer só para morrer, ou seja, o pai e a mãe, ele ainda por cima é um assassino, põe a pessoa no mundo só para ela morrer. Fica aí a questão, pessoal. Será que refutaram o vídeo? Refutaram, foi porra nenhuma. Vamos combinar uma coisa aqui? Refutaram, foi porra nenhuma. Até o próximo vídeo.